Olá, bem-vindos à nossa apresentação. Este é um trabalho acadêmico da disciplina de Direito Constitucional. Nosso objetivo hoje é explicar o tema da inelegibilidade relativa no Brasil, abordando seus conceitos, fundamentos constitucionais e, principalmente, a sua aplicação prática no contexto das eleições gerais de 2026. Vamos iniciar. Em 2026, o Brasil realiza eleições gerais para presidente da República, governadores de estado, senadores, deputados federais e deputados estaduais. Milhares de candidaturas serão analisadas e muitas poderão ser barradas por um instituto muito importante, a inelegibilidade. Mas preste atenção, a inelegibilidade relativa funciona de forma cirúrgica. Ela atinge apenas determinados cargos ou situações específicas. É exatamente esse tipo de restrição que vamos focar agora. A Constituição Federal de 1988 garante a todo cidadão não apenas o direito de votar, mas também o direito de ser votado. A inelegibilidade relativa é uma restrição a esse direito de ser votado. Ela é baseada em situações pessoais, funcionais ou legais, e foi estabelecida para proteger a lisura do processo democrático. Essa restrição decorre diretamente da nossa Constituição ou da Lei Complementar número 64, de 1990. Para ficar ainda mais claro, a doutrina divide a inelegibilidade em absoluta e relativa. A absoluta impede a candidatura a qualquer cargo. Já a inelegibilidade relativa não retira toda a capacidade eleitoral do cidadão. Em regra, ele continua podendo se candidatar, mas fica impedido de disputar um cargo específico ou concorrer naquela determinada eleição ou circunscrição. A inelegibilidade relativa possui três características centrais. A primeira é a especificidade, pois atinge um cargo ou circunscrição determinada, e não o cidadão de forma geral. A segunda é a temporalidade, já que é vinculada a um pleito e cessa com o fim da situação geradora. E a terceira é a condicionalidade, pois depende de uma situação funcional, parentesco ou descumprimento de prazos. Toda essa estrutura tem base normativa no artigo 14 da Constituição. O parágrafo 5º trata da limitação de mandatos, o parágrafo 6º da desincompatibilização e o parágrafo 7º da inelegibilidade reflexa. Temos três grandes hipóteses. A hipótese 1 envolve motivos funcionais. Chefes do executivo, como presidente, governadores e prefeitos, devem renunciar aos mandatos até 6 meses antes do pleito para concorrerem a outros cargos. Essa é a chamada desincompatibilização. A hipótese 2 é a inelegibilidade reflexa. O artigo 14, parágrafo 7º, torna inelegíveis o cônjuge ou parentes até o 2º grau do titular. A terceira hipótese é a limitação de mandato, que traz a vedação expressa ao 3º mandato consecutivo. Vamos aos exemplos práticos para as eleições de 2026. Um governador, em seu 2º mandato, não pode concorrer novamente ao governo estadual. No caso de concorrer a senador, a candidatura é possível desde que o mesmo renuncie 6 meses antes. Outro cenário de 2026 é que, no caso do cônjuge de um governador em exercício, decidir se candidatar a deputado estadual. Qual seria o resultado? Se você respondeu inelegível, acertou, pois choca com a regra do parentesco. Terceiro cenário: o rigor da lei com os servidores públicos. Imagine um servidor de alto escalão em um cargo de confiança que decide sair candidato, mas perde o prazo de afastamento estipulado pela Lei Complementar
64 de 1990. Mesmo que ele tenha viabilidade política, ele sofrerá a impugnação do seu registro de candidatura por pura falha funcional e descumprimento de prazo. Caminhando para a nossa conclusão, a síntese que extraímos deste estudo é que a inelegibilidade relativa é um dos instrumentos mais vitais para a meia-saúde da nossa República. Ela protege de forma contundente a alternância de poder e o princípio da isonomia. É o mecanismo cirúrgico que a Justiça Eleitoral possui para garantir que o peso da máquina pública, o prestígio exacerbado de um cargo ou os fortes vínculos familiares não sejam usados para sufocar novos candidatos e desequilibrar a disputa democrática. Chegamos ao encerramento da nossa apresentação. Deixamos aqui o nosso agradecimento imenso pela excelente orientação acadêmica prestada pelo professor Rafael Neves. Somos acadêmicos da turma D1 da Unisapiens.